Muito boa tarde. Hoje é 4 de agosto de 2021. Estamos aqui na sequência dos depoimentos em comemoração aos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, na companhia da Ginê Pulido Gomes, a representante discente do PPGH, e com o professor Ricardo Mendes Antas Júnior, docente do PPGH, que vai nos brindar com seu depoimento. Por favor, professor Ricardo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ginete. Agradeço pelo convite para falar por essa tão nobre instituição, que eu gosto muito, que eu tenho uma história muito longa, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Na verdade, a história vem de muito tempo mesmo. Eu entrei no programa de pós-graduação em 1990, precisamente, não é? Eu tinha feito a graduação também no Departamento de Geografia desde 85, fechei em 89 e entrei em 90 no mestrado com a professora Maria Adélia de Souza, que foi uma experiência muito boa para mim. Eu aprendi muito com a professora, sempre. Tanto que eu fiz doutorado também, né, com a professora Maria Adélia de Souza. Pudemos ter um grande convívio, muito, foi um aprendizado muito importante para mim. Quero ressaltar logo de cara isso, né, que quem abriu as portas para que eu entrasse no mundo da pesquisa foi a Maria Adélia, né, e aprendi com ela muitas coisas sobre a universidade e sobre a pesquisa, né, e acredito que ela tinha consciência de que ela estava me preparando, assim como meus colegas, para seguir essa carreira acadêmica. Quando a gente decide fazer a pesquisa, não é? A gente tem que ter claro, ter aquilo como uma meta mesmo para a gente, não ser uma passagem apenas, né? Pelo menos assim que eu tomei essa, essa experiência logo do começo. E logo na minha entrada, eu também estava praticamente começando o laboratório, não, o Laboplan, nosso querido Laboplan, onde conheci e fiz amizades muito importantes, né? Entre as quais o Fábio Contel, mas também cito aqui o professor Ricardo Castilho, da Unicamp, professora Adriana Bernardes, a nossa querida Mônica Arroio, enfim, a Maria Laura Silveira. É uma lista interminável, né? E também tive o privilégio, né, de poder contar, em todo o meu período de pós-graduação, mestrado e doutorado, com a presença do professor Milton Santos e com muitos diálogos que o professor ele sempre fazia questão de passar uma ou duas vezes por semana lá no laboratório, e eu, como frequentador assíduo, junto com alguns colegas, não é, que eu já citei, pude, como meus colegas também, que não eram seus orientandos, claro que os orientandos tinham um convívio mais intenso ainda, mas isso, eu tive essa influência muito importante da Maria Adélia e do Milton Santos nessa minha formação, né? Ainda vale falar desse período, que ali, naquele momento, a pós-graduação era um pouco diferente do que a gente conhece hoje. Então, uma coisa que que eu fui aprendendo e que não se restringiu a mim, todo mundo que estava na pós-graduação tinha isso, né? Como um plano, assim, uma direção que não se fazia o mestrado em 3 anos, não é? Fazer um mestrado em 3 anos não é bom. Tem que estudar muito mais, né? Tem que ler muito mais e assim por diante.
De modo que o meu mestrado foi de 5 anos e meu doutorado foi de 6 anos, né? Claro que no doutorado eu tive um intervalo também de um ano que eu fiquei, que eu fiz um estágio que a gente chama de bolsa sanduíche na Sorbonne, né? E em Paris. E que também, diga-se, né, só foi possível, no meu entendimento, aquele momento, nos anos 90, por conta do PPGH, né, que mais uma porta que ele me abriu para minha formação. Enfim, o meu começo, né, o conhecimento do PPGH foi muito importante nessa minha fase de formação de, no período de pós-graduação, né? Passado isso, defendi a minha tese em 2002. Enfim, então eu estava me despedindo com muita dor já, muitas saudades no momento da, da, da despedida, já das saudades, né? Daquele convívio que foi muito rico para minha formação, como já frisei. E voltei ao programa de pós-graduação nos anos, precisamente no ano de 2010. Eu ingressei no departamento de geografia em 2009 e entrei com pedido logo que assim que foi possível para ingresso na pós-graduação. E aí entrei, né, no programa de pós-graduação em geografia humana por outra porta, vamos dizer assim, né? A minha primeiro contato foi como ingressante, né, e aspirante a pesquisador, depois como quem quer se aprofundar, que é o caso do doutorado, né, apresentar uma tese, e agora eu estava entrando para dar prosseguimento e acolher aqueles que estavam chegando como eu cheguei nos anos 90, né? E tendo claro para mim a importância que teve esse estágio, esse período de convívio com a pesquisa, de entendimento, não é? Com a universidade, porque uma coisa que eu costumo dizer para meus alunos, mas que não é nem uma lição, nem nada, mas quando nós estamos na graduação, né, nós tendemos a confundir a universidade com a graduação, né? E depois, quando você está na pós, a gente vai percebendo outras dimensões e inserções que a universidade promove e tem que você precisa aprender, não é? Claro que há exceções, porque quem começa a fazer uma iniciação à pesquisa na graduação também começa a ter um pouco mais essa dimensão do grande universo que é a universidade, no caso da Universidade de São Paulo, em especial, porque é uma universidade muito rica, muito grande, o campus universitário do Butantã, ele promove muita convivência. Então, tudo isso estando na minha cabeça, né, na minha, como um sentido de responsabilidade que eu tinha ao ingressar no programa de pós-graduação. Logo que eu entrei, portanto, eu comecei a assumir orientações, como é de praxe no departamento, no programa de pós. Primeiro nós orientamos mestrados, né, para depois de defender um primeiro mestrado, começar a defender o doutorado. Foi assim que eu fiz, apesar de alguns conselhos dos professores mais antigos em me sugerir que eu assumisse 6, 7 orientandos na primeira vez. Eu fui mais comedido e assumi 3 alunos inicialmente, né, que hoje já estão formados, estão aí atuando ainda bem na universidade, não na de São Paulo, mas estão na vida acadêmica. E logo eu também pude trazer um projeto de pesquisa que eu estava começando a desenvolver, o que foi muito interessante, porque
quando ingressamos na Universidade de São Paulo, nós temos um grande fomento, um grande incentivo para a pesquisa, que é o Projeto 1, né, chamado pelo menos Projeto 1 então, e que a gente tem acesso a ele submetendo um projeto de pesquisa na FAPESP. Foi assim que eu tive. Primeiro, o primeiro fomento veio da Universidade de São Paulo, né? E com certeza o nome do programa, a importância que o programa teve, também me proporcionou essa primeira bolsa como professor e pesquisador junto à FAPESP. Nesse momento, eu estava num processo de pesquisa intenso, num novo tema, que ele era diferente do meu tema de doutorado, embora não divergente, tanto que eu trabalho com as duas questões teóricas, né, desenvolvidas. Né, só para dizer, não ficar no enigma, eu comecei a estudar saúde e urbanização, e com isso eu logo cheguei num tema que para mim era desconhecido, e eu fui notando que na geografia como um todo não era muito trabalhado, que é o complexo industrial da saúde, né? E justamente eu trouxe, é um conceito desenvolvido pelo Carlos Gadelha, no Rio de Janeiro, na Fiocruz, mas eu dei a minha, imprimi, não é? Os meus interesses teóricos também, e foi desenvolvendo, entendendo e analisando esse complexo por circuitos espaciais produtivos e círculos de cooperação no espaço, que são conceitos formulados, né, inicialmente pelo professor Milton Santos, que já vem desde a década, já vinha sendo tratado desde os anos 90, 80, e se aprofundou nos anos 90, e ali uma série de pesquisadores vieram levando esse tema adiante, não é? Eu tinha muito convívio com o professor, tenho ainda, claro, mas naquele momento muito convívio com o professor Ricardo Castilho, que já desenvolvia uma linha ligada mais à agricultura, e eu trouxe esse debate ligado mais para o meio urbano e para a produção industrial. Digo isso porque, ao começar a pesquisar isso, eu percebi uma grande dimensão que tem o tema, né? E uma raridade em estudos mais específicos sobre, digamos, uma indústria ligada à saúde, o sistema produtivo que é ligado à saúde, e que dá uma dimensão, dá para a gente cada vez mais entender a dimensão do SUS com isso, não é? A complexidade que tem o SUS, e essa indústria, ela é robusta hoje, apesar dos problemas que estamos vivendo, dos desfinanciamentos e dos ataques ao SUS, ainda que agora, mais recentemente, tem despertado um pouco mais de consciência em função de, do que tem representado, não é, a capacidade do SUS de vacinação, de produzir vacinas, inclusive com instituições como o Butantan, a Fiocruz, etc. Então, apesar de toda essa crise que a gente está vendo, toda a crise política e econômica, o SUS tem dado condições de resposta, e só não é melhor porque, digamos, nós sabemos como tem sido a condução desastrosa, não é, dos últimos anos. Na verdade, a gente pode datar aí desde 2015, 2016, esse grande problema. Mas, né, naquele instante, e com o projeto de pesquisa da FAPESP, de projeto regular, eu passei a também, né, incorporar pesquisadores nesse projeto. Então, foi um projeto que se expandiu. Então, eu tive uma experiência muito rica, né, no início dessa minha trajetória como pesquisador, professor, pesquisador e orientador, porque eu, ao mesmo tempo que eu assumia mestrados, né, que chegavam com temas específicos, não é? E eu orientava, claro, mas também
muitos alunos que tinham contato comigo, que já faziam pesquisa comigo de iniciação, tinham interesse em trabalhar comigo. E aí foi se constituindo uma linha de pesquisa e chegamos a ter uma equipe de 5 mestrados e 2 iniciações científicas ligadas a esse tema, não é? Foi uma experiência muito rica, havia muitas questões que os conceitos colocavam, como desenvolver, como pensar isso. E, claro, esse grupo de pesquisa foi muito rico, produzimos um material muito importante, publicamos, apresentamos em congressos nacionais e internacionais. Então, tenho essa dupla experiência na entrada do programa que me marcou muito, não é? Que é a questão de ser um orientador, assim como ser coordenador de uma pesquisa, ou seja, eu não estava solitário nela, produzindo a minha própria pesquisa sem dialogar, mas estava dialogando com ah, alunos muito interessados, preparados, não é? Que sem eles não seria possível aprofundar esse tema e trazer um material analítico bastante extenso, porque, para se ter uma ideia, né, quando a gente fala de circuito espacial produtivo ligado à indústria da saúde, são vários ramos. E cada ramo tem desdobramento, não é, mais específico. E esses mestrados, cada um deles desenvolveram sobre a dimensão produtiva, vacina, reagentes para diagnóstico, maquinário de diagnóstico de imagem, né? Assim como os complexos hospitalares, feiras especializadas, né? Em saúde, que traz uma compreensão muito importante do que sejam os ciclos de cooperação no espaço. Estou falando aqui bastante de questões teóricas, não quero me aprofundar nisso, mas tudo isso foi que proporcionou, no momento mais adiante, que eu chegasse à minha tese de livre docência, que eu defendi em 2019. Há um fato curioso, que eu entrei em 2009, em agosto de 2009. Em agosto de 2019, eu entreguei minha tese na Faculdade de Filosofia, né? Então, levou 10 anos exatos, né? Não foi planejado, mas foi muito interessante que foi um período assim tão redondo, né? Outra coisa que, sem o programa de pós-graduação, dificilmente eu teria conseguido, não é? Com todo o aporte, todo o suporte dos colegas e do departamento e do programa, que foi ter feito um pós-doc também em Paris, no Instituto de Altos Estudos da América Latina, onde o meu supervisor era o, o grande professor Hervé Terry. Quando eu faço essa recapitulação do que vem acontecendo, a gente nem tem, às vezes, muita clareza ou não para pensar e sistematizar. Estou aqui falando, até me desculpe que eu não preparei exatamente um roteiro, mas a gente vai percebendo como que, às vezes, né, a gente tem a sorte de ter uma instituição como essa, que é a Universidade de São Paulo, e ter um programa potente, bem avaliado, com uma história que eu acho que não tem paralelo, ou poucos paralelos, né, no Brasil, como é o programa de pós-graduação em Geografia Humana. Então, se por um lado me proporcionou, não é, uma série de oportunidades que eu pude abraçar e conduzi-las, isso só foi possível porque é um programa de pós-graduação bastante antigo, né? Nós estamos comemorando aqui os 50 anos mais, não é isso? Justamente, em que nós temos uma tradição de produção de conhecimento específico, conhecimento estrito sensu,
grandes nomes que nós temos na geografia no passado eram desse departamento, eram desse programa, assim como ter formado professores de universidades públicas que estão pelo Brasil inteiro, não é? Ah, essa também é uma experiência que o programa nos proporcionou, porque, afinal, quantos professores eu não conheci de várias universidades, por ser um pós-graduando, não é? O ambiente de debate sempre muito rico, muito politizado, e com isso conhecer professores do Oiapoque ao Chuí, não é? De norte a sul, de leste a oeste do Brasil, que hoje estão aí atuando, estão formando pesquisadores e que tiveram uma passagem, não é? Alguns mais efêmera, outros por muito tempo, e que, no caso da geografia humana, claro que nós estamos falando disso, num amplo leque. Então, não é um dirigido para um subcampo em específico, mas um amplo leque de produção de conhecimento. Então, um outro ponto que eu também, como professor, né, do programa de pós-graduação, pude experimentar e que tem sido bem desafiador e, mesmo assim, também nos dá orgulho de poder representar o programa de pós-graduação com a revista, né, que eu também conduzo, que eu sou editor da revista GeoUSP, que é uma revista do programa de pós-graduação, não é? E que está entre as mais importantes revistas de geografia do Brasil, não é? Para não ir além, porque ela é procurada por muitos outros pesquisadores de outros países, sobretudo da América Latina, né? Então, esse também foi essa tem sido uma experiência bastante importante, que eu vim ter melhor contato a partir de entender o funcionamento daquilo que se tornou, para o bem e para o mal, um ponto fundamental da pesquisa que se produz, que é a publicação, né, em periódico especializado. A dimensão que isso passou a ter para mim foi cada vez mais tomadora, por um lado, porque exige muito trabalho, mas também de ter uma profundidade de como é hoje a produção de conhecimento e divulgação de conhecimento da geografia no Brasil inteiro, não é? Então, era algo que, apesar de ter passado por uma experiência, vale aqui mencionar, não é? Que na pós-graduação, enquanto doutorando, lá no laboratório de planejamento, nós fundamos uma revista, né? Que é a Revista Experimental. Essa revista, sem saber, eu estava me preparando para uma série de coisas ligadas ao mundo editorial, que ali a gente, como pós-graduando, completamente inocente de uma série de questões. Entrei, curiosamente, eu era editor também da revista, né? E ali pudemos aprender a complexidade. Mas foi um contato, né? Digamos, até que superficial, pelo que significava, na verdade, a profundidade, as implicações todas que tem esse tipo de trabalho editorial. E aí a GeoUSP, então, se eu tinha alguma experiência anterior, é na GeoUSP que eu fui, na verdade, conhecer, para além do programa de pós de Geografia Humana da USP, foi para conhecer também como é que é a produção no Brasil, né? E aqui esse também é um outro ponto importante que eu só pude experimentar sendo professor pesquisador do programa de pós-graduação. Para além disso, né, um ponto que eu não posso deixar de mencionar é como, a partir do convívio com os professores do programa de pós-graduação, alguns que foram meus mestres na graduação ainda. Então, é um pouco impactante, porque o nosso programa ele é bastante horizontal,
para acolher opiniões e as divergências, os projetos em comum. Então, de repente, você está ali conversando, né, de igual para igual, como deve ser, evidentemente, mas nem sempre é assim. Então, conversando de igual para igual com uma primeira experiência chocante assim para mim, que eu tinha que assumir, é o professor Tunico, Antônio Carlos Robert de Moraes, não é? Que me ajudou muito no rito de passagem de entrada no departamento, assim, e no programa de pós. Me ajudou a não ser comedido demais, talvez, não é? Ou seja, muito a cautela, com certeza, mas incentivando a você está aqui, você tem que abraçar essa carreira e você tem que é, sempre estar se propondo desafios, não é? Nunca se contente. Ele algumas vezes me diz com algum estágio atual. Do mesmo modo, né, diálogos importantes com a professora Sandra Lencioni, professora Ana Fani Carlos, que foram minhas professoras, né, na graduação, entre outros, porque quantos eu poderia citar aí, a maioria, quando eu entrei, em 2010, tinham sido meus professores, né? Alguns apenas que não, que eram meus colegas de pós-graduação, eh, não só daqui, né, da geografia humana, mas também de outros lugares do Brasil, porque estando nesse programa de pós tão rico de ideias e tão prestigiado, eu também pude ir a encontros no Brasil inteiro, ir a encontros fora do Brasil, isso enquanto aluno, né? E também agora como professor, a mesma coisa, não é? Claro que com mais responsabilidades, porque quando nós somos ainda pós-graduandos, tem um comportamento ambíguo. Você já não é mais aluno exatamente, né? Mas em muitas coisas você continua tendo um comportamento de aluno de pós. Você fala, bom, não sou aluno da graduação, claro, mas sou aluno da pós, né? E então os compromissos aí, eles não são revestidos de uma responsabilidade para além da sua própria carreira, né? Estando num programa como esse, não é possível. Nós temos que ter clareza de que o modo como nós nos portamos e aquilo que nós devemos conversar e tratar, polemizar, trazer um contraditório para os orientantes é muito importante. Não podemos, não é possível, né, para um professor pesquisador que é orientador, é, negligenciar essa responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade e eu vejo com prazer, então, nesses 10 agora 12 anos que eu estou no programa, eu tenho mais ou menos uns 15, entre 13 a 15 trabalhos já finalizados, não é? Acho que são 11 mestrados e 4 doutorados. Isso dá um prazer, porque você percebe que você está colaborando com o programa, mas com a geografia brasileira. E, como eu disse, aquele incentivo que o Tonico me deu muito quando eu entrei, ele sempre reverbera, não é? Então, mesmo quando às vezes me vejo assoberbado de tarefas, eu vejo que eu tenho uma obrigação em entrar com mais um projeto, não é? Em assumir certas responsabilidades, agora como livre docente, também não é apenas um título, mas é uma responsabilidade que a gente assume diante da universidade, não é? E, como estamos tratando aqui, diante do nosso programa de pós-graduação. Então, para fechar umas palavras aqui, que é isso, pertencer a esse programa, ainda que não tendo uma conexão anterior, como é o meu caso, né, impõe sempre ao professor e ao orientador responsabilidades, porque depende de quem está agora, né, dar uma continuidade com renovação, claro, aquilo que veio historicamente sendo desenvolvido, não é? Que é a produção
de uma pesquisa, de um conhecimento geográfico, preocupado com uma teoria geográfica, um método geográfico, trazer essa riqueza para explicar a sociedade. Então, nós temos aí um legado de vários professores. Eu, particularmente, não é, tenho a felicidade de poder me embasar bastante, continuamente, no legado do professor Milton Santos, na sua teoria. Enfim, são palavras que eu queria só finalizar para dizer dessa, desse privilégio que pertence a esse programa e, ao mesmo tempo, da responsabilidade que nós estamos investidos. Acho que esse é o principal do meu depoimento em relação ao programa. E agradeço por me convidarem, claro. Muito bem, muito obrigado, professor Ricardo Mendes, pelo seu depoimento. Então, terminamos por aqui mais essa sessão. Agradeço também a Giné pela ajuda que nos deu e nos vemos na próxima, então. Obrigado. Um abraço.